Bom dia! Neste segmento eu vou introduzir um módulo que trata da leitura de um artigo científico. Como é que a gente lê bem? E aqui neste segmento em particular eu vou falar rapidamente quais são os objetivos de aprendizagem que temos, o que você deve ser capaz de fazer quando você terminar este módulo e quando você praticar um pouco. E vamos ver os tópicos, vou listar os tópicos que a gente vai estar tratando adiante em outros segmentos. Então, nossos objetivos de aprendizagem. O que você deve ser capaz de fazer quando você tiver terminado este módulo e quando você tiver praticado um pouco? Você tem que ser capaz de ler um artigo científico, mas ler aqui significa o seguinte, significa que depois que você leu, você tem que ser capaz de fazer o seguinte, você tem que saber fazer um resumo. E fazer um resumo, um bom resumo de um artigo científico, significa basicamente saber identificar 4 coisas. Essas 4 coisas são tão importantes, a gente vai voltar a falar dessas 4 coisas várias vezes, então você tem que sacar bem que isso são os pontos cruciais para a apreciação de um artigo. Você tem que saber qual é o problema que está sendo resolvido, qual é o problema que está sendo atacado, qual é o problema que existe que merece a atenção do pesquisador. Por que esse problema é importante? Isso a importância é importante, né? Quer dizer que o autor ele tem que convencer você de que ele está resolvendo não uma bicicleta para peixe, nem um porco voador, ele está resolvendo um problema que, quando for resolvido, realmente o mundo vai mudar de alguma forma. Pode não revolucionar o mundo, mas algum problema interessante e importante está sendo atacado. Não é o que a gente chama uma pesquisa acadêmica. Quando a gente fala de uma pesquisa acadêmica, a gente está falando pejorativamente de uma pesquisa que é uma bicicleta para peixe. Pode ter algum interesse para um pesquisador numa universidade, mas uma vez que está resolvido, o resultado acumula poeira num instante. Você tem que saber as contribuições que o artigo está trazendo. O que tem de novo aqui? Quer dizer, esse problema provavelmente foi atacado por muita gente. Se ele for importante, realmente ele deve ter sido atacado por muita gente. E esse artigo não é o único que trata do problema. Então, o que está sendo trazido de novo? Isso você tem que sacar no final. E você tem que sacar quais são os grandes resultados, as grandes conclusões às quais o autor chegou. Então, ele resolveu, não resolveu, resolveu parcialmente, em que condições, o que falta para fazer. Essas coisas são conclusões que você deve ser capaz de listar. Então, preparar um resumo é isso, é você conseguir falar pelo menos 1 ou 2 frases sobre cada uma dessas 4 coisas. Eu digo 1 ou 2 frases porque estamos falando de um resumo. Eu não quero que, ao fazer um resumo, você reescreva o artigo em várias páginas. Você tem que ser capaz de ser muito sucinto. Você só é sucinto se você capturar o cerne, a carne realmente dessas 4 coisas. Além disso, você deve ser capaz de ser crítico. Ser crítico significa, ao ler um artigo, você deve identificar também onde é que há pecados cometidos contra, por exemplo, a metodologia científica, por exemplo, a forma de analisar os dados, ou certas ameaças à validade que não foram tratadas. Então, as fraquezas devem ser aparentes para você quando você lê um artigo. Essas coisas demoram um pouco, mas não demora muito. Com um pouco de ajuda e de prática, você vai ver que não demora muito para você ganhar bastante facilidade em fazer essas coisas. Bom, para a gente conseguir esses objetivos de aprendizagem, a gente vai tratar dos seguintes tópicos. O que é ler bem? Eu vou definir a boa leitura. Eu vou falar sobre fontes de artigos, de onde vêm artigos que a gente lê, quais são os artigos que a gente... Vou falar da leitura ativa. Eu vou falar muito sobre a diferença entre ser passivo quando você lê
o que põe você para dormir, na realidade, e uma leitura ativa em que seu cérebro está engajado na leitura. E eu vou mostrar que para ser ativo na leitura, para poder obter conhecimento, para poder obter entendimento do que você está lendo, você tem que basicamente fazer duas grandes coisas. Você tem que fazer perguntas e você tem que personalizar o artigo escrevendo nele. Você sempre lê um artigo com lápis na mão. Mesmo que você leia num computador, você pode ter um lápis virtual, pode ser uma caneta, pode ser no iPad, pode num tablet, pode ser no mouse ou pode ser no teclado, mas você acaba colocando no artigo observações suas, perguntas, assim por diante. Então vamos falar dessas coisas e através dessa leitura ativa que você realmente adquire o entendimento do que está acontecendo. Vamos falar que a leitura não é feita sequencialmente da primeira palavra, da primeira frase, do primeiro parágrafo, frase após frase até o fim. Não é assim que a gente lê. A gente lê pinotando de um lado para outro, a gente lê a introdução, a gente dá uma olhadinha nas figuras, a gente pula para a conclusão, você vai tentar captar o que está dentro, o que está dito pelo artigo, mas de uma forma eficiente. A forma eficiente não é uma leitura sequencial. Então, a gente vai também ver que devemos ler em duas fases, ou na verdade pode ter mais fases, mas as duas principais são a leitura superficial e a leitura aprofundada. Por que isso? Porque não todo artigo merece uma leitura aprofundada. Uma leitura superficial de 10 ou 15 minutos de um artigo pode ser suficiente para você tomar uma decisão. Vale a pena ou não vale a pena eu ler esse artigo mais profundamente? Quando não vale a pena, você não gastou tempo e 15 minutos apenas foram dedicados à leitura. E você vai aprender, um dos tópicos que a gente vai tratar é a crítica de um artigo. Como é que a gente faz essa crítica, quais são as perguntas que a gente faz para fazer a crítica de um artigo. Muito obrigado.